E beleza, nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 fundos imobiliários de tijolos que estão baratos, estão descontados na Bolsa de Valores. A gente vai olhar para esses FIs já pensando para 2025, 2026, para quando a Selic começar a baixar. Agora a gente tá numa tendência de alta da taxa Selic, então a gente vai terminar o ano com uma Selic de 12%, no início de 25 a gente já vai ter uma Selic ali em 13%, podendo chegar ali em 14%. Então a taxa Selic tá subindo e ela vai continuar subindo, e com isso os fundos imobiliários de tijolos, eles continuam caindo, eles continuam com esses preços bem descontados. Então a ideia é que a gente olhe para esses FIs agora, comprando, já aproveitando essas oportunidades para fazer vários aportes ao longo desse próximo ano, porque lá pro final de 25, pro início de 26, 2027, a coisa vai mudar com certeza. A nossa taxa Selic ela vai começar a baixar, né? No decorrer de 2025 pode ser que ela já comece a baixar, e aí nós teremos novamente uma alta dos fundos imobiliários. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades agora, comprar os FIs descontados, baratos, porque lá na frente a gente vai colher então esses frutos. Pensando em tudo isso, pensando nessa dinâmica que nós teremos da taxa Selic pro ano de 2025, mas pensando um pouquinho mais pra frente, a gente investe nos FIs para colher os frutos e ir em busca da nossa liberdade financeira. Então, dito isso, vamos começar aqui com o primeiro deles, o HSML11. Esse é um excelente fundo imobiliário de shopping centers que tá muito descontado. Tá com PVP aqui de 0,70, praticamente 0,69. Esse é o indicador que mostra se tá caro ou barato. Se ele vem menor do que 1, ele tá barato. Se ele vem acima de 1, ele vem indicando que tá caro. Se tá igual a 1, é o valor justo. Mas, além desse indicador, a gente vai colocar no final desse vídeo os dados numa planilha para encontrar o preço teto, seria o preço justo, o preço máximo que a gente deveria pagar nesses fundos imobiliários. Então fica até o final do vídeo que a gente vai colocar, vai utilizar então essa planilha. Bom, vamos lá, o HSML, então ele tá aqui custando 74, praticamente 75 reais. O dividendo dele tá aqui em 12,89. Aí você pode olhar, nossa, 12,89, mas na verdade é porque a cota aqui caiu demais. Então quando a cota, o preço baixa, o dividendo aqui ele acaba aumentando. Tem essa dinâmica. Como é que é calculado esse indicador? Ele é o preço dividido pelo dividendo. Então, se o preço tá caindo, esse valor vai acabar ficando maior. Então, isso aqui acaba enganando aqueles investidores que estão chegando agora, olhando para os FIs. Às vezes vão encontrar aqui um dividendo de 20%, mas aí não tá entendendo muito bem a dinâmica. Talvez aquele FI caiu demais porque ele tem algum problema. Então, não olha somente para o dividendo, mas sim para os outros indicadores. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar um pouquinho para o relatório de cada um desses 5 FIs e depois a gente coloca os dados tudo na planilha pra gente ver melhor. Bom, vamos lá. O HSML, então, ele é um fundo de shopping centers. Ele tem aqui, vamos ver os principais números dele. Ele tem um valor de mercado de 1,7 bilhões. Na verdade, o valor patrimonial dele passa de 2 bi. É um fundo grande. Ele tá aqui com 1,7 porque a cota vem caindo. Ele tem bastante cotistas, tem quase 200 mil investidores. Então, um fundo grande, conhecido, tem liquidez. E um dos pontos que chama bastante atenção é que ele é o único fundo imobiliário de shoppings que possui a participação majoritária em todos os seus ativos. Ou seja, ele detém ali uma participação, mais de 50%, por exemplo, em cada um de todos os 7 shopping centers que ele tem em carteira, e com isso ele acaba decidindo, ele tem poder de decisão e ele direciona, então, o caminho que esses FIs, o caminho que os ativos, que os shopping centers vão tomar. E, bom, esses 7 shoppings dentro da carteira estão localizados em 5 estados, com uma ABL aqui de 184 mil metros quadrados. Mas a gente já vai ver aqui, bem rapidinho, o relatório dele. Vale comentar que esse fundo, o HSML, ele possui aqui uma alavancagem. Essa alavancagem é uma dívida, são CRIs que ele tem contratado aqui, então ele pegou esse dinheiro, ele precisa pagar, e ele vai pagar ao longo aqui dos próximos anos, até lá 2036, 2037, vai ter um valor bem considerável aqui, que ele vai aumentando, inclusive, com o tempo. Mas isso é em torno de 20% de todo o seu portfólio. Então, caso dê algum problema, ele ainda pode vender algum ativo, algum shopping e pagar toda essa alavancagem. Isso vem se tornando algo normal, rotineiro já dos FIs, praticamente todos eles possuem essa alavancagem. Bom, um ponto interessante, a taxa de ocupação tá aqui em 96,5%, então tem uma vacância pequena, né? A ocupação que tá bem alta, bem legal. Quanto maior for a sua ocupação, melhor. Ou seja, daqueles shoppings, a maior parte deles estão alugadas, gerando receita. Nós temos aqui embaixo um pouquinho sobre esses 7 shoppings. Então aqui a participação que a gente comentou, a participação majoritária. Então veja que os verdinhos aqui que eu marquei, então, estão com mais de 70% e alguns outros aqui com mais de 50%, mas todos eles, então, essa participação majoritária. E aqui, então, a localização
administração desses 7 shoppings que ele tem em carteira. E aqui você pode ver depois, caso você entre no relatório gerencial, cada um dos shoppings aqui em detalhes. Bom, essa aqui foi a primeira opção, o HSML11. Indo para nossa segunda opção, o LVBI11. Este é um fundo de galpões logísticos também, aqui tá bem descontado. Se a gente for olhar para o PVP, tá com 0,73. Isso aqui já indica para nós que ele estaria com 27% de desconto. Se o valor 1 é o valor justo, então se ele tá 0,73, 27% de desconto na bolsa de valores. Bom, a gente compra ele com cerca de R$ 92, dividendo aqui em 11,76%. Mas vamos olhar um pouquinho o relatório dele, vamos ver como é que são esses galpões logísticos, como é que tá a distribuição, o portfólio dele. E bom, aqui tá o relatório dele. O início das atividades foi lá em 2018, então já tem um pouquinho mais de história. A taxa de administração tá aqui, 0,9, uma taxa legal. Vamos ver aqui embaixo, nós temos outros números, como por exemplo, o patrimônio líquido. Então é um valor já de 2 bi, um fundo grande. Isso aqui mostra, é sempre bom a gente buscar fundos que tem ali pelo menos 1 bi de mercado, 2 bi. Aqui o número de cotistas, 135 mil investidores, também mostra que tem bastante pessoas, investidores ali junto com o fundo imobiliário. Aqui nós vemos também um pouquinho do dividendo dele, vem se mantendo aqui em 9,5, 9,7 aqui no último mês. Então vem distribuindo aqui uma média de 0,83 centavos, 0,90 centavos. Aqui nós temos um pouco então da distribuição. E aqui então nós temos os ativos, são 10 ativos que nós temos. Olha só a participação então aqui 100% em praticamente todos eles, apenas aqui o Aratu 70%, mas ele possui então esses 10 galpões logísticos, todos eles aqui, nós temos as imagens aqui embaixo, e o total de inquilinos que possuem então esses 10 ativos somam 33 inquilinos, uma diversificação bem legal. O ABL, que é a área bruta locável, somando todos a metragem desses galpões logísticos, dá 550 mil metros quadrados, também um ABL bem grande, um ABL forte. A vacância física está em 0,7, ou seja, praticamente vacância zerada. Todos esses galpões estão ali com os inquilinos operando, com os inquilinos pagando aluguel todos os meses. É isso que a gente quer, essa receita chegando para nós todos os meses. Então tá aqui bem legal os números do LVBI11. Seguindo, nós temos aqui então a imagem com a distribuição desses 10 galpões. A maior parte deles estão aqui nesse raio de 30 quilômetros de São Paulo, então um raio bem importante ali que, como esses galpões logísticos, eles precisam fazer o despacho das mercadorias bem rápido para todo o restante do país. São Paulo, nesse raio de 30 quilômetros ali da capital, é um raio bem importante que acaba valorizando também o imóvel. Então aqui um pouco dos imóveis do LVBI11, um fundo também bem legal pra gente dar uma olhada, um fundo de galpões logísticos, um setor que vem crescendo bastante. Seguindo, nós temos o VISC11, esse aqui mais conhecido, nós falamos sobre o HSML11 no início do vídeo, mas o VISC também um excelente fundo de shopping centers, esse é mais conhecido e vem caindo demais. Nós temos aqui um PVP de 0,73, ou seja, aqui também 27% de desconto nele. A cota dele já tá aqui em 90,81, R$90 a gente compra ele, o dividendo já tá batendo aqui quase 12, mas por quê? Porque a cota também vem caindo, vem despencando. Se a gente pegar aqui o último ano, vem caindo bastante, como todos os outros fundos imobiliários que a gente viu. Bom, vamos dar uma olhadinha no relatório dele, acabou até trocando um pouco o relatório aqui, vamos ver um pouquinho. Nós temos os números, então um fundo já com bastante histórico, teve início lá em 2014, é da gestora Vinci. Nós temos outros FIs da gestora Vinci que acabaram passando por alguns problemas, como por exemplo o Vino 11, o VIUR11. Esses outros FIs, eles acabaram tendo ali um problema de alavancagem. O VISC, ele possui também uma alavancagem, mas está sob controle, nada para se preocupar. Mas a gestora acabou tendo outros FIs que não estão muito legal. Aqui no VISC ainda tá tudo sob controle, dá para seguir investindo tranquilamente. Número de cotistas, tem quase 350 mil investidores, não tem taxa de performance, mas tem uma taxa aqui da administração um pouquinho elevada. Seguindo aqui embaixo, vamos ver o que aconteceu também com o VISC para ele ter caído tanto. O principal motivo é esse daqui, a estimativa de distribuição de rendimentos. Ele vendeu alguns ativos, alguns shoppings ali no passado, e ele conseguiu ter uma receita grande com isso. Com essa receita que ele acumulou, ele foi distribuindo um dividendo por cota de R$1. Então, ele distribuiu por muito tempo esse R$1 cravado aqui. Então, quem investia no VISC11 sabia que no mês seguinte vinha R$1 por cota. Mas isso era temporário. Inclusive, a gestora foi avisando isso, porque era um fato não recorrente, um fato ali que a gestora vendeu um ativo, conseguiu aquela grana e estava distribuindo para nós que somos ali sócios, cotistas do VISC11. E com isso, depois, então, essa cota reduziu para 0,85. Nós tivemos uma queda grande do VISC e recentemente caiu para 0,80. Então, reduziu mais um pouco ainda. E ficando aqui no mínimo esperado, que eles estão colocando aqui, que é entre 0,80 e 1. Aqui no mínimo, tá em 0,80. Então, praticamente, nós vamos seguir com esse 0,80 daqui em diante. Então, é isso que a gente tem que esperar do VISC11. A cota dele baixou sim, mas era algo esperado. Mas muitas pessoas estavam investindo no VISC sem saber disso e se assustaram e acabaram vendendo, que derrubou também
também mais ainda as cotas do VISC11. Mas nada de grave aconteceu com o fundo, nada demais. Ele vendeu o ativo, distribuiu aquela grana que ele conseguiu e agora voltou ao normal, um dividendo normal dele. Bom, aqui o valor de mercado dele de 2,8 bi, um valor grande. Número de cotistas, conforme a gente comentou, 350 mil investidores. Vamos ver um pouquinho a vacância dele. Ele também possui as obrigações aqui, então vale sempre ressaltar. Todos os FIs possuem obrigação hoje em dia, mas uma obrigação ali que fique em torno de 15, 20% tá ok. Acima disso a gente já tem que abrir o olho. O VISC11 ele tá abaixo disso, tá tranquilo pra gente investir. 2025 vai ser um ano pesado aqui com essas obrigações, depois acaba diminuindo também, melhorando assim, digamos, o caixa do fundo imobiliário. Vamos dar uma olhadinha aqui, as vendas por metro quadrado estão aumentando em comparação ao ano passado, isso é bom, é mais receita pro fundo, quem sabe ele vem aumentar esses dividendos ali, em vez de 0,80 ele paga ali um 0,83, 0,85, sempre bom que ele consiga mais receita. E aqui a vacância também tá bem controlada, a taxa de ocupação tá em 94,1, então uma vacância aqui bem legal também, tem apenas um pouquinho mais de 5% aqui, quase 6% que estão vagos, mas isso é bem natural, é normal do setor. Mas a distribuição, o portfólio dele é gigantesco, ele possui 30 shopping centers, mas claro, a participação minoritária nesses shoppings, mas é uma diversificação enorme que ele tem. Então aqui tem esse NOI, o NOI seria a receita operacional bruta que ele consegue em cada um desses shoppings. Então tem aqui a distribuição, uma concentração maior aqui nesses 12% no Prudence Shopping, depois Campinas Shopping e assim por diante. Mas tá muito bem diversificado o VISC11. Aqui então um pouquinho por estado. Aqui conforme eu falei, então a maior parte 70% minoritário, 30% então ele possui um controle sobre aqueles shoppings de fato. E aqui então esses shoppings a gente pode olhar um por um. Seguindo, o nosso quarto fundo imobiliário para dar uma olhada é o XPLG11. Esse é um fundo também de galpões logísticos. E seguindo o nosso quarto FI é o XPLG11. Esse também é um fundo de galpões logísticos que vem caindo bastante, tá bastante descontado. Aqui já um pouquinho menos de desconto. Os três primeiros que a gente viu estão muito descontados. O XPLG tá bastante descontado. Aqui nós temos um PVP de 0,81. Então nós temos aqui também 19% de desconto aqui com o XPLG. A cotação dele então está aqui em torno de R$91 e o dividendo aqui em torno de 10%. Indo um pouquinho pro relatório dele pra gente entender. Sua gestora então é a XP, uma gestora bem conhecida. Teve início lá em 2018, também já tem histórico no mercado. Esse é um fundo imobiliário grande, tem um patrimônio líquido aqui de 3,4 bilhões de reais, tem mais de 344 mil investidores. Então é um fundo grande, realmente a gente pode investir nele sabendo que tem um grande portfólio ali por trás. O que eu não gosto muito é a taxa de administração com taxa de performance. Isso aqui eu não sou fã dessas taxas de performance, mas acontece bastante, tem vários FIs que atuam dessa maneira. Seguindo, nós temos aqui então um pouquinho mais sobre o portfólio dele. Vamos vir aqui nós temos então a distribuição, os locatários que nós temos dentro desses galpões logísticos. Aqui nós temos uma distribuição bem legal. Então Via Varejo tem 12%, Leroy 11%, as lojas Renner 8%, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, B2W aqui 6%, entre outros. Bom, o setor da atuação então desses locatários é 62% aqui no ramo de varejista, né, o setor varejista, mas ele também aqui possui então materiais de construções, parte logística e também aqui comércio e distribuição de alimentos, entre outros. Uma distribuição aqui também bem legal. Aqui o reajuste dele, maior parte pela inflação, pelo IPCA, também IGPM. Esses aluguéis estão com uma média de contrato para mais de 5 anos, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. A maior parte deles vão vencer para lá de 2029, então tá bem tranquilo. A vacância física do fundo também tá bem controlada, aqui 1,5 apenas de vacância. Então 98,5 ocupados aqui, uma vacância bem legal aqui com o XPLG. Ele tem números muito bons, uma concentração também que fica maior em São Paulo, é natural, como eu falei, esses galpões logísticos eles precisam estar nessa região aqui para fazer o despacho pro resto do Brasil, então é natural que eles fiquem dentro daquele raio de 30 quilômetros, um raio de 60 quilômetros da capital, mas ele também tem boa parte aqui no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, entre Santa Catarina e Minas Gerais também. Então é uma distribuição bem legal, ele possui 19 galpões logísticos, sendo que um ainda está em construção. Somando a metragem, a área bruta locável, então, desses galpões logísticos, junto com esse que está em construção, vai dar 1 milhão aqui, 1.113.000 metros quadrados, um fundo que realmente tem um portfólio gigantesco, comparado aqui com outros FIs. Esse é um fundo que tem uma área bruta locável aqui bem
bem grande mesmo, essa área construída. Bom, ele tem aqui 67 locatários, então tem bastante inquilinos dentro desses imóveis e a vacância tá bem baixa, isso aqui tá muito bom. Então o XPLG tá com números aqui bem legais. Ele possui o único ponto aqui de atenção, essa inadimplência aqui quase em 5%, mas tá tudo sob controle, não vejo nada assim muito preocupante. Aqui nós temos então os galpões logísticos, a gente pode olhar um por um, 19 galpões logísticos dentro do portfólio. Bom, seguindo então, fechando aqui o nosso quinto FI é o ALZR11. Esse não tá tão descontado assim, se a gente for olhar, o PVP tá aqui em 0,91, mas esse é um fundo imobiliário que dificilmente a gente encontrava ele ali com o valor justo, por exemplo. Dificilmente, quando ele chegava em 1 aqui no PVP, a gente já dava graças a Deus e investia faceiro porque chegou ali no valor justo. Então, esses FIs que são mais sólidos, mais robustos, dificilmente baixam tanto assim. Então, aqui 0,91 não parece tanto comparado aos demais que a gente viu, mas pro LZR11 aqui é uma queda bem significativa. O LZR, então, ele é um fundo híbrido, a gente compra ele aqui com cerca de R$96, e dando uma olhada, então, no seu portfólio, a gente vê, então, que ele teve início em 2018, a sua gestora é a Alianza, aqui mais ou menos 1% de taxa de administração, o que tá bem legal, o valor de mercado é de 1,2 bilhões, um fundo grande, tem mais de 150 mil investidores, então, todos números legais, mas o que mais chama atenção no ALZR11 é a parte aqui do portfólio dele. Se a gente for olhar, ele está muito bem diversificado, possui muitos inquilinos, ele tem 100% dos contratos atípicos. Isso aqui é muito bom. Esses contratos atípicos, eles geralmente possuem um prazo maior, eles possuem garantias maiores, eles conseguem, em alguns imóveis, então, fazer aquele imóvel ser adaptado para aquele inquilino, então eles acabam cobrando também um aluguel superior. Tudo isso gera mais receita, gera mais previsibilidade para o fundo imobiliário e que aqueles inquilinos vão se manter aqui por mais tempo. A vacância financeira e a vacância física zerada. Isso aqui é muito bom. 100% de contratos atípicos, vacância zerada. Então, ele tá recebendo, digamos assim, 100% daquilo que ele pode. Todos os imóveis estão completamente alugados. E a diversificação dele, por isso que ele é um FI híbrido, ele possui aqui 32% para edifícios comerciais, os prédios comerciais, 36% para galpões logísticos secos, 25% para renda urbana, 4% aqui para data centers e 3% galpões logísticos refrigerados. Então ele está muito bem diversificado. Grande parte desses imóveis também estão localizados ali em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a distribuição então por setor, então alimentos e bebidas, especialidades químicas, educação, varejo, enfim, está muito bem diversificado. A média de contratos dá em quase 9 anos, então a gente não precisa se preocupar muito também com a renovação desses contratos, como são contratos atípicos, essa média aqui acaba ficando mais elevada. Tudo perfeito aqui dentro do Alianza no ALZR11, um excelente fundo imobiliário para a gente investir. Por isso que mesmo com esse PVP de 0,91 tá muito descontado, porque ele dificilmente bate 1 aqui. Geralmente ele está sendo negociado ali a 1,5, 1,10. Então realmente aqui nós temos um bom desconto. Dito tudo isso, nós vamos para nossa planilha para encontrar de fato o preço teto. Qual é o valor máximo que eu devo pagar nesses fundos imobiliários? E também a margem de segurança. Como é que funciona essa planilha? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico em detalhes ali, eu mostro como é que faz a planilha. Também tem um link para download, tudo ali nessa outra aula, nesse outro vídeo que eu explico como que funciona em detalhes a planilha, como que você preenche ela. Aqui eu já trouxe ela preenchida para também o vídeo não ficar muito grande. Mas olha só, o HSML 11 hoje está sendo negociado a R$74. Se a gente pegar os dividendos pagos por ele no último ano, para a gente ter uma base, somaram então 9,52 por cota. Colocando o IPCA mais do momento lá, se a gente abrir o site do Tesouro Direto, pegar o IPCA mais 2045, tá pagando IPCA mais 6,84. Então, quando a gente investe nos FIs, a gente quer receber o quê? No mínimo esse 6,84, o valor que tiver lá no Tesouro Direto, mais um prêmio. Então, por exemplo, o HSML, eu quero receber 6 mais 3%. O LVBI, eu quero receber esses 6 que estão lá no Tesouro, mais 3% também. Esse 3%, quanto mais baixo, mais conservador é o fundo, quanto mais para cima, mais arriscado seria esse fundo. Então, por exemplo, o LZR, um fundo super conservador. Então, 2% seria o prêmio dele. XPLG, também um fundo grande. Daria para botar aqui 2, 2,5 e assim por diante. Então, a gente preenche os dados da planilha para chegar no preço teto. O HSML, hoje, está 74. Eu pagaria nele, no máximo, de acordo com os dividendos que ele vem distribuindo, projetando os dividendos para o próximo ano, pagaria no máximo R$96. Ou seja, ele está com uma margem de segurança de 30%. Eu poderia comprar ele tranquilamente sabendo
dizendo que ele vai continuar pagando bons dividendos e ele tende a se valorizar com o tempo. Então é o mais descontado entre esses 5 FIs que a gente viu. 30% aqui de margem de segurança, o HSML realmente está de graça nessa visão aqui que a gente está fazendo. O LVBI, o fundo de galpões logísticos que a gente estava vendo, hoje está sendo negociado a 92. Colocando os dados, a gente teria aqui um preço teto de R$109. Então eu poderia comprar ele até o valor de 109, que eu ainda teria aqui uma ótima margem de segurança. Comprando hoje, eu teria 18% de margem de segurança, uma margem grande. Isso aqui mostra que se eu comprar hoje, mesmo que ele venha a cair um pouco mais nos próximos meses, eu tô comprando ele bem, porque depois, quando ele recuperar, ele vai se recuperar e eu vou ter um crescimento, uma rentabilidade grande em cima. O VISC, com toda essa queda, projetando aqui já os dividendos de 0,80 que ele tava mostrando por cota, hoje tá em 88, olha só, já caiu um pouquinho mais. O preço teto, então, ficaria aqui em até R$102. Tem uma margem aqui de segurança de 16%. Então, o VISC também está no momento atrativo pra gente comprar ele. Já o XPLG, colocando, então, hoje ele tá com cerca de R$91, compraria ele até cerca de R$100. O dividendo dele não tá tão atrativo assim, mas ele é um fundo bem mais conservador. Então, eu poderia até colocar aqui um prêmio menor, que aumentaria um pouco a minha margem. Então, pensando que o XPLG é maior, ele é mais conservador, eu poderia pensar em ter um prêmio menor que ele. 2% tá bom. Isso aqui já iria gerar um preço teto de 105, uma margem interessante aqui também de 15%. E o ALZR, que eu comentei, dificilmente ele cai. Então, nós temos aqui uma margem menor. Hoje ele tá cerca aqui de R$97 e o preço máximo aqui, o preço teto que eu chegaria nele seria de R$103. Então, ainda tem uma margem de segurança, mas uma margem menor aqui de cerca de 6, quase 7%. O FI que tá de graça mesmo, o HSML11. Outros FIs interessantes que ainda tem uma margem muito boa, LVBI, VISC11, XPLG, ambos aqui FIs grandes com margem de segurança boa. E o LZR11, um fundo excelente, fora de série, que ainda tem uma margem aqui de 6, 7%. Aí, claro, fica a critério se você quer investir nele, porque realmente esse aqui é um fundo que dificilmente tá abaixo do seu PVP. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então não seja louco, se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, me ajuda a crescer no YouTube. E o mais importante, não perde nenhum vídeo. Sempre que eu soltar um vídeo, você vai receber a notificação, você vai aprender, você vai evoluir como investidor, você vai ir em busca da sua liberdade financeira. Então, meu muito obrigado, vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre 5 FIs para passar por essa crise. Ali eu falo, comento também sobre outros FIs de papel. Dá uma olhadinha ali, meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!